Olá! Veremos na aula de hoje o referencial gaussiano e veremos também como ele nos auxilia no tratamento matemático dos espelhos esféricos. Vamos para a aula? Olá! Na aula anterior, tratamos do tema de espelhos esféricos e vimos que existem dois tipos de espelhos esféricos, o côncavo e o convexo. Na aula de hoje, estudaremos o referencial gaussiano, ou seja, o referencial gaussiano vai nos auxiliar para estudar matematicamente as proporções e as distâncias do nosso objeto e da nossa imagem quando gerados por espelhos esféricos. Muito bem, vejamos aqui, existem dois tipos de gráficos que a gente vai esquematizar para cada um dos espelhos, que são esses dois aqui. Repare que para cada um desses gráficos, a gente tem dois eixos com sentidos positivo e negativo aqui esquematizados, e em cada um deles, a posição do foco e do centro de curvatura vai estar em uma orientação. Por exemplo, nesse caso aqui do nosso espelho côncavo, tanto o foco quanto o centro de curvatura estão no lado positivo do nosso eixo das distâncias x que a gente definiu aqui. Agora, no caso do espelho convexo, tanto o foco quanto o centro de curvatura estão no lado negativo do nosso eixo das distâncias x. Que implicação isso vai ter para as nossas contas? Das nossas contas, a gente vai esquematizar isso da seguinte forma. No caso do espelho côncavo, como seu foco se encontra no lado positivo, a gente vai dimensionar a sua distância focal f como sendo maior que zero nas nossas contas. Enquanto no caso do nosso espelho convexo, a gente vai ter um f, uma distância focal, menor que zero, ou seja, negativa. Muito bem, agora, que quantidades, ou seja, que incógnitas a gente vai definir para a gente poder trabalhar com as distâncias e medidas do nosso referencial gaussiano, da nossa situação física do espelho esférico? A gente vai definir 4 quantidades. A primeira delas vai ser a P, que é igual à distância entre o objeto e o vértice, que o vértice sendo aqui a nossa origem do nosso referencial gaussiano. O nosso P', que vai ser igual à distância da imagem até o vértice. O nosso O, que vai ser igual ao módulo, ou seja, o tamanho do nosso objeto, sem levar em consideração, por enquanto, as nossas orientações de positivo e negativo para o tamanho do objeto da imagem, e a nossa quantidade I, ou seja, a nossa variável I, que vai definir para a gente o tamanho bruto em módulo da nossa imagem. Agora, que aparato matemático, que fórmulas a gente vai ter para poder relacionar essas quantidades no caso de um espelho côncavo e de um espelho convexo? Bom, para os dois casos, a gente vai ter duas equações para trabalhar. A primeira delas vai ser o aumento linear, ou seja, a equação que vai relacionar para a gente o aumento, a ampliação linear do nosso objeto em relação à imagem, e ela vai ser quantificada por uma variável A, que a gente vai chamar aqui, A de ampliação, que vai ser igual à razão do valor do tamanho da nossa imagem dividido pelo tamanho do nosso objeto. E no caso isso vai ser igual ao valor negativo da razão entre P' e P. Agora, a gente vai ter uma outra equação para trabalhar também, que vai ser a equação de Gauss, que vai relacionar a posição entre o objeto e a imagem no nosso referencial cartesiano, que será dado por essa equação. 1 sobre F, que vai ser igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Agora, a gente pode perceber que esses valores aqui não se encontram em módulo, ou seja, eles vão depender se o valor vai ser negativo ou positivo. Agora, de que forma a gente pode saber, pelas propriedades físicas do nosso referencial, se os valores vão ser positivos ou negativos? Bom, a gente já definiu aqui no início que o foco vai ser positivo ou negativo, dependendo se o espelho é convexo ou côncavo, mas para o caso das nossas 4 variáveis, elas vão depender do nosso eixo de coordenadas. Ou seja, se o objeto e a imagem se encontram aqui à esquerda do nosso espelho, a gente vai definir pelo eixo aqui que esses valores de P e P' serão positivos. Agora,
Se um deles se encontrar à direita do nosso espelho, ou seja, do lado negativo do nosso eixo, eles vão assumir valores negativos. Mas agora, como será feito para o valor, agora não mais em módulo, mas o valor de fato do nosso O e do nosso I, no caso aqui do tamanho do nosso objeto e da nossa imagem? Ele vai ser considerado positivo se estiver acima do eixo X, ou seja, no lado positivo do eixo Y, e negativo se estiver do outro lado, do lado negativo do eixo Y. Agora, de que forma a gente pode organizar melhor essa questão dos sinais das nossas variáveis? Bom, aqui no quadro está aqui esquematizado um quadrinho, uma tabela, que vai relacionar se a nossa imagem vai ser virtual, real, direita ou invertida, e vai nos dizer, com base nisso, se as nossas grandezas P', P' e O vai ser positivo ou negativo. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Por exemplo, para o caso aqui da imagem virtual e direita, a gente vai ter que P' vai ser menor que zero e I vai ser maior que zero. Para o caso dela ser direita e real, P' vai ser maior que zero e I vai ser maior que zero também. No caso dela ser invertida e virtual, repare, agora que ela vai ser invertida, a gente pode esperar que o valor de I vai ser negativo. E de fato, para o caso de invertida e virtual, P' vai ser menor que zero, porque é virtual, e o I vai ser menor que zero, porque é invertida. E no caso da imagem ser real, ou seja, invertida e real, P' vai ser maior que zero, porque a imagem é real, ou seja, está para esse lado, e o I vai ser menor que zero, porque ela é invertida. E no caso do objeto, se o objeto for virtual, ou seja, estiver para esse lado aqui do nosso espelho, do nosso referencial, do lado direito, a gente vai ter que o nosso objeto vai ser virtual, ou seja, o seu P vai ser menor que zero. Agora, se ele for real, o seu P vai ser maior que zero. No caso dele ser virtual, o P seria menor que zero, negativo. E no caso de ser real, P maior que zero. Com essa tabela aqui, lendo ela algumas vezes e analisando o sentido aqui dos eixos que a gente definiu aqui para o nosso referencial gaussiano, a questão dos sinais das variáveis se tornará algo intuitivo para o leitor. Agora, de que forma a gente pode então trabalhar isso matematicamente? A gente vai usar na prática apenas essas duas equações aqui. A equação do aumento linear, que vai relacionar a razão entre os tamanhos do objeto e da imagem com as suas distâncias, e a equação de Gauss, que relaciona a distância do objeto com a distância da imagem. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que o referencial gaussiano vai ser o nosso aparato matemático para relacionar as grandezas geométricas do nosso fenômeno óptico e, para o caso de ser um espelho convexo e côncavo, terão diferenças na questão do módulo do nosso foco, da nossa distância focal, e para cada tipo de objeto e imagem gerado, conforme os casos que a gente estudou na aula passada, a gente vai ver que, dependendo do caso, o nosso sinal de cada uma dessas grandezas poderá ser positivo ou negativo. Muito obrigado.